Nós estivemos sendo acompanhados no mês passado pelo presbítero Anderson Júnior, né? Ele lecionou aqui. E o Anderson Júnior, Deus, através dele, né, iluminado pelo Espírito Santo, ele nos conduziu ao desafio de fazer o culto doméstico no nosso lar. Então, foram várias etapas que o Anderson Júnior ensinou aqui, como a gente ensinar aos nossos filhos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Inclusive, deu até aqui um exercício para a gente fazer. E ele falou, então, da importância, da relevância do culto doméstico no lar. Do culto doméstico no lar. Nós temos que realizar esse culto, passar aos nossos filhos as grandezas de Deus, a palavra de Deus aos nossos filhos, reunir com eles, orar com eles e por eles. Esse é o nosso desafio, igreja. Incutir na mente dos nossos filhos sobre a redenção. Os nossos filhos precisam conhecer a Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas para que os nossos filhos conheçam Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas, nós, pais, devemos estar com essa palavra guardada no nosso coração. Essa palavra tem que estar firme dentro de nós. Nós precisamos ter convicção da nossa fé, temos que ter convicção da nossa esperança, temos que ter convicção da nossa salvação em Cristo. Em primeiro lugar, nós precisamos ser exemplos para os nossos filhos. Pais bons são pais que dão exemplo para os filhos. Uma mãe que dá exemplo para a sua filha. Um pai que dá exemplo para o seu filho. Lembrar aos irmãos que nós somos os espelhos da nossa família. Somos espelhos da nossa casa. Os filhos vão ver as nossas atitudes. Os nossos filhos vão ver as nossas ações. Então, se as suas ações são boas, seus filhos certamente serão bons. Se as suas ações são más, seus filhos certamente serão maus. E uma coisa que transmite tudo isso é o nosso casamento, queridos. O casamento é um espelho para os nossos filhos. Quando o esposo e a esposa estão em lua de mel, estão bem, certamente no futuro os filhos irão querer se casar também. Eu quero me casar igual ao meu pai, igual à minha mãe. Então nós temos um grande desafio, queridos. O nosso maior desafio é deixar um legado para os nossos filhos. Um legado para os nossos filhos. E este legado é um legado espiritual. Nós temos que lembrar todos os dias que nós fomos resgatados, como o presbítero Wendel colocou, que nós fomos transportados. Nós fomos transportados do império das trevas para o reinado do Filho, Jesus Cristo. Houve uma transposição. E nós temos que fazer valer essa transposição para a futura geração. Essa geração que está surgindo aí. E essa geração são nossos filhos, são os seus netos, são os seus bisnetos. Imagine se essa nova geração que está surgindo aí, nós não deixarmos um legado para elas. Um legado de bons exemplos, um legado de fé, principalmente a fé. Foi o que aconteceu no tempo de Juízes. A geração que entrou na terra prometida, a outra, não passaram o legado para os seus filhos. E aí o livro de Juízes diz que cada um fazia o que lhe parecia bem. E foi uma geração que se desviou da palavra de Deus. Foi uma geração que se afastou dos caminhos de Deus. E aí Deus levantou nações opressoras, que oprimiam o povo por 40 anos, por 20 anos. Aí Deus levantava um juiz. Isso ocorreu logo após a entrada na terra prometida, depois das conquistas lideradas por Josué. A geração se perdeu. Até no tempo dos reis também, vinha um rei que não agradava a Deus, não deixava o legado para a sua geração, gente. Isso é muito importante, isso é uma responsabilidade imensa que nós temos. Meus irmãos, olha aqui para mim, você tem uma responsabilidade de passar esta herança para o seu filho, para a sua filha, para o seu neto, para a sua neta. Nós fomos desafiados aqui pelo presbítero Anderson Júnior a uma das maneiras da gente passar para
para os nossos filhos, que é o culto do lar, que é o culto doméstico. Então, nós fomos ensinados aqui, nós fomos doutrinados pelo presbítero Anderson Júnior a fazer esse exercício. Levar nossos filhos à presença de Deus, através do culto doméstico, do culto da família. E agora nós vamos entrar no livro de Deuteronômio. A partir de hoje nós vamos estudar o livro de Deuteronômio, que tem uma grande relevância para nossas vidas. O objetivo de estudar esse livro é fazer lembrar do que Deus já fez. Esse é o propósito. Fazer lembrar aos nossos filhos, netos, bisnetos, o que Deus fez. O que Deus está fazendo e o que ainda irá fazer. Gente, olha aqui para mim de novo. A nossa geração precisa saber que Jesus vai voltar. E que quando Jesus voltar, irmãos, Ele não vai vir mais como Salvador. Jesus, nosso Senhor, Ele vai voltar como juiz agora. Ele não virá mais para salvar, porque Ele já fez isso. Ele foi até a cruz. Ele morreu pelos nossos pecados. A nossa geração precisa saber que Jesus virá como juiz, simplesmente para dar o veredito final. Ele vai dizer para os que estiverem à direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Aos que estiverem à esquerda, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos caídos. A nossa geração precisa saber disso. Gente, a nossa geração está brincando com fogo. Filhos rebeldes, filhos fornicadores, filhos desobedientes, filhos que querem estar na igreja e no mundo ao mesmo tempo, e Deus não aceita isso. Ou você está na presença de Deus constantemente, ou você não está. Não existe aquele meio termo, ficar em cima do muro. A nossa geração precisa saber isso. A nossa geração precisa saber dessas coisas, irmãos. A gente precisa incutir na mente e no coração deles isso. Jesus virá como juiz, gente. Nós estamos no tempo da graça. Mas quando a trombeta ecoar, quando Deus dá a ordem aos seus anjos, a palavra de Deus diz que Jesus descerá dos céus, não aqui na terra, a olho visível. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que tivermos vivos, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares e com toda aquela geração que já partiu em Cristo Jesus. E aí, então viveremos para sempre com o Senhor na eternidade. Nossos filhos precisam saber disso. Temos que passar esse legado para essa geração, gente. Essa geração está perdida. Infelizmente, a gente ouve cada dia de filhos que estão dentro da casa de Deus e que estão sem compromisso, que estão se afastando aos poucos, que estão se perdendo em coisas banais, estão se perdendo em coisas que não agradam a Deus. E começa assim. E se nós pais, avós e avós, não abrirmos os nossos olhos, poderemos ver os nossos filhos fazendo coisas piores ainda. Então, o livro de Deuteronômio vai nos levar a esse prazer de trazer um legado para os nossos filhos. Amém, queridos? Eu coloquei aquela foto ali, porque é a geração agora do futuro. Essa foto aqui representa os nossos filhos. Então, o tema é este: o nosso desafio, o resgate da nova geração. Essa geração que nasce assim, ó. A internet é uma coisa boa, a tecnologia, a informática, mas você percebe que tem crianças já com 1 ano, já domina aquilo ali, incrível. Já mexe no celular. E pais não estão dominando seus filhos, estão deixando os filhos crescer nisso. Como que a internet tem influenciado assim de ponta a ponta
é um meio para que seja transformado em bênção. Em bênção, irmãos. Mas por muitos motivos tem atrapalhado. Então, o nosso desafio é esse, o resgate da geração. Eu lembro que, em janeiro, quando o pastor Daniel esteve aqui, passando aquele mês todo, introduzindo aquilo que nós iríamos falar durante o ano, ele falou de algumas gerações. Eu queria relembrar isso aqui com vocês rapidamente, para a gente seguir no livro de Deuteronômio. Então, essa geração Baby Boomers, que é a geração antes da internet, é o pessoal aí de 1940 a 1960. São pessoas com de idade de 55, 56 anos acima. Depois vem a geração X, da década de 61 a 80, não é? E depois nós temos a geração Y, que é da década de 81 a 97. A geração Z, a de 98 até 2009. E essa geração Alpha, que ainda está sendo formada, né, que são crianças aí. Seguindo, então vamos às características das gerações, só para relembrar um pouquinho o que o nosso pastor Daniel passou para a gente em janeiro. Essa geração Baby Boomer, que é da década de 40 a 60, são identificados como inventores da era paz e amor, pois tinham aversão aos conflitos armados. Preferiam a música, as artes e todas as outras formas de cultura como instrumentos para a evolução humana do que as guerras. Né? Talvez tenham aqui nessa manhã algum irmão que fez parte dessa geração. Né? Baby Boomer significa, o João falando que é o Endo, significa a explosão dos bebês. Foi um fenômeno social ocorrido nos Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial, ocasião em que os soldados voltaram para as casas e conceberam os filhos nessa mesma época. Por isso que é chamado de Baby Boomers. Então, essa é a geração. A geração X, que é da década de 61 a 80, é uma geração que, enquanto a geração Baby Boomer se apresenta como contemporânea ao nascimento da tecnologia, a geração X surge já fazendo uso dos recursos tecnológicos promovidos por sua geração precursora. Então, já começa a vir os recursos tecnológicos nessa época já. Essa geração vivenciou no Brasil acontecimentos como as diretas já, o fim da ditadura, né? Então, essa foi a geração da época. Temos a geração Y, que é a década de 80 a 97. Essa geração se individualiza ao apresentar características como capacidade em fazer várias coisas ao mesmo tempo, como ouvir música, navegar na internet, ler os e-mails, entre várias outras, que, em tese, não atrapalham os seus afazeres profissionais. Então, essa aí é a geração Y, meus irmãos. Essa geração presenciou os maiores avanços na tecnologia, informática e diversas quebras de paradigmas do mercado de trabalho. Então, essa geração compreende dos 24 a 39 anos, conhecida como a geração da internet. Uma geração multicultural também, e construída por famílias tradicionais. Inovadora, uma geração exigente. Quem tem filhos aqui dessa faixa etária já tem vivenciado essa geração aí. Geração Z, que é dos anos 98 a 2009. A geração Z é a geração contemporânea, a uma realidade conectada à internet, em que os valores familiares, como sentar-se à mesa e conversar com os pais, não são tão expressivos quanto aos contatos virtuais estabelecidos pelos jovens na web. Essa é a geração Z, né, que compreende aí adolescentes, uma tendência mais silenciosa, uma tendência virtual. Nós tivemos aqui um tempo, uma palestra do Orlando, Filhos do Quarto. E talvez muitos de vocês aqui tenham uns filhos com essa idade, que nasceram de 98 para cá. E esse é o nosso grande desafio. São filhos que, uma geração que tem usado a internet e tem tido vários problemas. Nós temos acompanhado casos assim complicados de adolescentes com 16, 17 anos, que têm encontros marcados virtualmente e têm tido problemas seríssimos. Existem pessoas pedófilas, existem pessoas más, com intenções más no coração,
E aí um adolescente acaba na sala de bate-papo e começa a conhecer alguém. Esse alguém marca um encontro, a pessoa vai sem saber quem realmente o outro lado é. Aí nós vemos casos de estupros, casos mais sérios de abusos sexuais. Não é? Então nós temos que ter cuidado. É uma geração que, como diz, não senta mais à mesa com os pais, mora dentro do mesmo lar, está debaixo do mesmo teto e se corresponde pelo WhatsApp dentro de casa. A mãe manda o WhatsApp para o filho lá no quarto. A janta está pronta. É uma geração que não se senta à mesa, e por isso que nós somos desafiados pelo presbítero Anderson Júnior a realizar o culto doméstico. Porque a internet tem tomado tempo. Tem tomado tempo, gente, dessa geração. E eu me preocupo muito com essa geração Z aí. Por quê? Pornografia, games, difusão, acessibilidade a movimentos homossexuais, a nudez, etc. Antigamente, na nossa época, na minha época, o acesso à pornografia era muito difícil, mas ainda se dava um jeito. Ia às bancas de revista, comprava uma revista, escondia dos pais. Mas hoje basta apenas um clique. Só um clique na internet. E você tem um livre acesso ao mundo pornográfico. E é a nossa era. É a nossa era. Estamos vivenciando esse mundo agora. Isso é muito sério, queridos. Há sobre nós uma responsabilidade muito grande de transmitir aos nossos filhos os valores da palavra de Deus, os valores éticos, os valores morais, valores de caráter. É um dos nossos grandes desafios. Então, tem a geração alfa, né? Que é a que está se formando ainda. Geração alfa, essa geração é após 2010, ainda não está totalmente definida, poderá chamar-se de geração M, de mobile. A geração Z e a alfa podem, e acreditamos nisso, se fundir numa nova nomenclatura. Porém, exatamente, ainda falta de definição, temporariamente é chamado de alfa. Eu sei que muitos de vocês aqui, alguns aqui são avós que têm suas crianças aí até 6 anos, até 7 anos. Essa é a geração alfa, meus irmãos. Ainda não tem característica precisa. O que se sabe é que nunca uma geração tem tanto acesso à informação e educação como esta. Eu vou falar um exemplo aqui de uma geração alfa dentro da minha família. O meu tio, que está internado lá no HFA, que fez ponto safena, inclusive orem por ele. Ele tem uma filha que faz parte da geração alfa. Essa menina é o dia inteiro no tablet. Até para almoçar é difícil tirar o tablet dela. E a gente vem tentando falar, tio, isso não pode acontecer. Essa geração, gente. Então, o livro de Deuteronômio, o livro de Juízes, fala que a geração seguinte se perderam. Porque os pais deixaram de passar, de fazer lembrar o que Deus tinha feito à geração que estava no Egito e que saiu do Egito, pelas mãos poderosas de Deus, pelos milagres de Deus. E nós temos que... Isso é uma aplicação para os dias de hoje. Como eu falei no início da lição aqui. Nós estamos perto da volta de Jesus. Cristo vai voltar, irmãos. E nós precisamos, urgentemente, passar para os nossos filhos esse legado da graça, da redenção, do amor de Cristo. O que Jesus veio fazer nesse mundo? Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? Quem é Deus? Por que Deus amou o mundo de tal maneira? Nossos filhos precisam saber disso, gente. Nossos filhos precisam aprender a orar. Mas como é que meu filho vai orar, pastor, se eu não oro? Se o seu filho nunca te vê com os joelhos no chão orando, como é que ele vai adquirir esse hábito? Se o seu filho só vê você na internet também,
Como é que esse filho vai crescer, queridos? Se nós, dentro de casa, não estamos dando exemplos. É uma coisa a se pensar, queridos. Eu vejo que aqui tem muitos avós e avós que estão aqui nessa manhã. Vocês ainda têm autoridade sobre seus filhos. E se vocês perceberem que seus filhos não estão deixando legado para os seus netos e bisnetos, vocês têm autoridade para chegar junto e firme. Nós fazemos parte dessa geração que precisa transmitir os valores. Amém, queridos? Então, seguindo aqui, é a geração alfa ali, né? É incrível isso, mas essa foto aí, eu até ri quando eu vejo ela, mas é real. Não é brincadeira, não. Aí a mãe vai fazer o almoço, a mãe vai fazer a janta, aí para o entretenimento da criança, dá o notebook para ela, dá o celular, e a criança vai só. Aí eu já vi cenas comuns em mercados como Extra, Atacadão, e a criança lá, e se a mãe tirar, ela dá birra e se joga no chão. Gente, a gente tem que ter cuidado. Mas vamos lá. Então, essa foto aí é a foto onde o povo de Israel atravessa o Rio Jordão. Né? Então, o povo saiu do Egito, teve aquela peregrinação de 40 anos, então já estava chegando lá, e eles tiveram que passar o Rio Jordão. Então, o objetivo de estudar Deuteronômio é uma geração lembrando-se do que Deus fez. Atravessando a nossa geração pelo Jordão deste século. Aquela geração, gente, foi prometida, a terra prometida, a Nova Canaã. Deus falou que eles iriam para uma terra que Ele prometeu. E Ele prometeu desde Abraão, Isaac, Jacó, José. Ele falou para Abraão: Abraão, você vai ser pai de uma numerosa multidão. A sua geração vai ser como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar. Foi uma promessa de Deus. E aí, quando eles estavam no Egito, Deus levantou um libertador deles, que é Moisés, o profeta Moisés. E Moisés foi um homem de Deus que transmitiu para o povo, que não somente liderou o povo, guiou o povo naquele deserto, e transmitiu o legado, o que Deus queria daquela geração. Moisés, então, chegou. O livro de Deuteronômio foi escrito por Moisés. O livro de Deuteronômio tem 5 discursos de Moisés, 5. Antes de atravessar o Rio Jordão, Moisés se reuniu na planície do Rio Jordão, lá no Monte Nebo, e reuniu toda aquela geração, todos os que saíram do Egito. E aí fez relembrar ao povo a trajetória do povo no deserto, os milagres, o que Deus fez. Relembrou o decálogo, as leis, os mandamentos, né, a essa geração aí. Então, o nosso maior desafio é ensinar esta geração Z e Alfa a lembrar do que Deus fez, do que Ele ainda vai fazer. E para a gente começar o texto, olha aqui para mim, gente. Teve um rapaz na Bíblia chamado Asaf. Ele é um dos compositores do livro de Salmos. E ele lembrou isso aí. Ele lembrou isso aí. De deixar esse legado, né? A nossa geração atravessar o Jordão deste século. Abra sua Bíblia no Salmo 78. Salmo 78. Salmo 78,
vou ler aqui, os irmãos acompanham na sua Bíblia, viu? Todos atentos aí ao Salmo 78. É um salmo de Asaf. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvido às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Aí vem a lição, irmãos. O que ouvimos e aprendemos. O que nos contaram os nossos pais. Não, eu quero que todo mundo lê comigo esse versículo 4. Vamos lá? Todo mundo junto? Não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Olha que bênção, queridos. É ou não é o nosso desafio hoje também? Contar aos nossos filhos o quão grande é o Senhor. O que Jesus fez. Naquela época, era para se contar aos filhos o que Deus fez com eles. No deserto, os milagres. Hoje, nós temos que contar aos nossos filhos o que Jesus veio fazer. Qual é a missão de Jesus? O que ele representa para a vida dos nossos filhos? Seguindo, ele estabeleceu um testemunho em Jacó, versículo 5. E instruiu uma lei em Israel. E ordenou a nossos pais. Ordenou. É uma ordem. Ordenou a nossos pais que os transmitissem a quem? A seus filhos. A fim de quê? Qual o objetivo disso? Vamos ler juntos? A fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. O 7, vamos ler comigo. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Vamos ler juntos o 8. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Pronto, está aí o objetivo. Por que os pais deveriam transmitir àquela geração os feitos de Deus, os milagres de Deus? E isso foi uma ordenança. Foi uma ordem. Para que os filhos não fossem como aquela geração obstinada e rebelde. O que isso tem a ver comigo e com você, gente? Nós temos que transmitir um legado para os nossos filhos. Porque se nós não transmitirmos, se nós der mau exemplos, os nossos filhos serão péssimos, como eu falei agora há pouco. Nós seremos conhecidos como uma geração sem temor de Deus, uma geração sem unção de Deus, uma geração sem intimidade com Deus, uma geração que fica apenas entre quatro paredes, na zona de conforto. Não, não é isso. A nossa vida, o nosso exemplo, a nossa maneira de ser, de viver, precisa ser um retrato para a vida da nossa geração. A geração Z e a geração Alfa, que a gente viu agora há pouco ali. E aqui está um exemplo disso, o Salmo 78. Então, atravessando a nossa geração pelo Jordão deste século, é isso. Nós temos um Jordão para transpor. Não, o presbítero Wendel falou agora há pouco aqui, a transposição. Nós fomos transportados das trevas para a luz. E a gente precisa transportar também, ser canal de bênção, ser vaso de bênção na mão de Deus para transportar os nossos filhos também para o reinado do Filho. Jesus. Amém, queridos? Esse é o Jordão do nosso século. Então vamos ver quando que se deu essa travessia do Jordão. Abra sua Bíblia em Josué agora. Josué capítulo 3. Josué 3.
Josué 3. Todos aí com Josué 3? Livro de Josué, capítulo 3. Eu vou ler, os irmãos acompanhem suas Bíblias. Primeiramente, nós vamos ler do versículo 1 a 4. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali, antes que passassem. Sucedeu, ao fim destes 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Agora vamos para o versículo 14. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Amém, queridos? É essa imagem aqui. Justamente o que a gente acabou de ler. Os sacerdotes vinham trazendo a arca da aliança, pararam, o rio Jordão se levantou, o povo passou a pés enxutos no rio Jordão. Mas antes de chegar a esse momento, vamos olhar para cá? Olha aqui para mim. Ó. Olha para cá. Então vamos entender isso aqui. O povo de Israel estava aqui. E aqui eles ficaram no Egito 430 anos. Alguns dizem 450 anos, outros 420. Mas a média aproximada é 400 anos. Esse período é conhecido como o período das trevas. E aí nós conhecemos a história. Deus levantou um libertador, Moisés. Moisés foi lá. Deus endureceu o coração de Faraó. E ali, na terra do Egito, olha para cá, irmão, para vocês entenderem, o povo habitava aqui em Gósen. Quando aconteceu aquelas 10 pragas, toda a terra do Egito era atingida, menos aqui, porque aqui estava o povo de Israel. Deus prometeu que ia levar o povo para a terra prometida, que é aqui, Canaã. E aí, então, quando Deus faz aquele grande milagre de fazer o povo passar o Mar Vermelho, aqui, o povo está aqui, não seria mais fácil vir por aqui? Era simples. Mas Deus queria provar o povo. Deus queria provar como é que estava o coração do povo. Saber se esse povo realmente guardava os seus mandamentos. Porque até então o povo sempre murmurava. E foi o próprio Deus que fez essa provação. Abra aí Deuteronômio 8. Deuteronômio 8. Deuteronômio capítulo 8. Obrigada, galera. Eu vou pegar o papel para ler. Deuteronômio 8. Todos os irmãos aí em Deuteronômio 8. Amém? Todos aí, Deuteronômio 8? Então, olha o que diz aí. Vamos prestar bastante atenção e cuidadosamente nessa leitura. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sobre juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar. Olha só o propósito de Deus. Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos,
Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor, teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor, teu Deus, te faz entrar numa boa terra, terra de ribanceiros, de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra e trigo e cevada, de vides, figueiros e romeiras, terras de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terás terras cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comereis e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus por essa boa terra que te deu. Então, olha só, Deus humilhou, Deus deixou ter fome, Deus provou. Né? Então, só uma palhinha desse estudo aqui, só para aconselhar os irmãos. Olha aqui para mim, as tragédias, os sofrimentos da nossa vida são propósitos de Deus. O diabo não tem nada a ver com essa história. Esse texto nos mostra o quão Deus é soberano. Então, quem humilhou foi Deus. Quem deixou ter fome foi Deus. Quem provou o coração foi Deus. Então, qualquer infortúnio desta vida que você passar, lembra que é Deus provando o seu coração. Que é Deus forjando em você um caráter, Deus forjando em você a sua fé, Deus lhe tornando um crente maduro, um crente experiente, um crente maduro espiritualmente. Deus sempre faz as coisas conforme o seu apraz, o seu prazer e a sua vontade. Lembre-se disso. Voltando aqui para a nossa lição. Então, olha para cá. Nós vimos, então, que Deus poderia fazer o povo vir por aqui. Mas aí, o que Deus faz? Não, vocês vão descer para cá. Para Sucote, para Piairote. Êxodo 12, 37. Abra sua Bíblia aí. Êxodo 12, 37. Êxodo 12, 37. Aí quem encontrar, lê para mim. Êxodo 12, 37. Êxodo 12. Olha aí. Lê o início para mim de novo, rapidinho. Tá bom. Aqui, ó, Irene, olha para cá todo mundo. O que a Irene leu está aqui, ó. O povo estava na terra de Gósen. E aí então Deus falou, saem daí. Daqui saiu 600 mil homens a pés, sem contar mulheres e crianças. E venham para cá, para Sucote, onde que a Irene leu. Sucote. Então Deus não levou eles por esse caminho. Aqui de Sucote, eles desceriam para Piairote, que está em Êxodo 14. Abre aí sua Bíblia, Êxodo 14. Versículo 1. Êxodo 14, 1. Alguém lê para mim alto. Aqui, onde a Iranilda leu. Então, agora ele já está diante do Mar Vermelho. A rota era essa, mas Deus nos levou para cá por causa da palavra que nós lemos em Deuteronômio 8. Para provar o povo, para testar o coração do povo, para testar a fidelidade do povo. E aí, então, nós sabemos do milagre que aconteceu aqui. O Mar Vermelho se abriu, o povo atravessou, e aqui começou a peregrinação. Nós conhecemos essa história.
as águas de Mara, o deserto de Sim, e o povo vem subindo. E aqui, meus irmãos, nesse trajeto aqui, nessa rota, o povo murmura contra Deus por 10 vezes. E aí Deus, então, falou, essa geração aí, de 20 anos para cima, não vai entrar em Canaã. Porque foi quando Deus mandou os espias olhar a terra, e só Calebe e Josué perseveraram. Os outros ficaram com medo dos amalequitas, dos gigantes. Os outros fizeram o povo chorar. Os outros assustaram o povo. Os outros colocaram temor no coração do povo. Deus prometeu, vocês vão. Eu vou estar com vocês. Porém, o povo desanimou. E aí Deus falou, então é o seguinte, olha para cá, irmãos. Vocês vão ficar 40 anos. Olha aqui para esse mapa. Aqui, a pilha está falhando. Aqui, esse contorno aqui, ó. Ficaram 40 anos lá fazendo esse contorno. Até chegar ali, lá em cima, no Monte Nebo, que é para passar o Rio Jordão. Ali no Monte Nebo, irmãos, olha para cá. Ali no Monte Nebo, Deus chamou Moisés. Moisés, olha lá a terra que o povo vai entrar. Mas aí é a geração de 20 anos para baixo, porque a geração de 20 anos acima pereceram no deserto. Por causa do pecado da desobediência, por causa do pecado da rebeldia, da incredulidade, da murmuração. Aí Moisés está lá no Monte Nebo, lá em cima. E dali ele avista a terra prometida. Moisés, olha o que eu prometi. Só que você não vai entrar. Você não vai entrar. Irmãos, olha aqui para mim. É dali que Moisés escreve o livro de Deuteronômio. É ali que Moisés faz 5 discursos para aquela geração. Eu não vou entrar. Você quer falar para mim? Eu não vou entrar. Mas preste atenção no que Deus quer de vocês. E aí então nós entramos no livro de Deuteronômio. 5 discursos. Antes de continuar, o Paulo quer falar? Fala, Paulo. Agora arrumou aqui, ó. Moisés está aqui no Monte Nebo, na planície do Rio Jordão. E é aqui, queridos, que ele faz o discurso. É aqui que ele começa a sua fala. Deuteronômio 1, versículo 1. Abra sua Bíblia aí. São essas palavras que Deus deu a Moisés, da além do... Ali, irmãos, ó. Da além do Jordão. O que é da além do Jordão?
O termo hebraico para além do Jordão é para leste, que vem da raiz atravessar ou viajar. Ou seja, o contexto do texto, na planície do Rio Jordão, onde Moisés, olha aqui para mim, peraí, Irene, onde Moisés, irmãos aqui, ó, onde Moisés fez 5 discursos. 5 discursos. Ali, no Monte Nebo. E foi exatamente ali que Deus recolheu Moisés. Ele viu, mas não pôde entrar. Quem é que pediu a palavra? Fala. Vamos lá para um momento assim, antes da gente já está chegando no final da aula aqui, que é a introdução de Deuteronômio. Vamos lá para um momento assim, onde Moisés, Deuteronômio 32, abra sua Bíblia em Deuteronômio 32. É, 32 mesmo, versículo 48. Deuteronômio 32, versículo 48. Deuteronômio 32, versículo 48. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés, dizendo: sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que os filhos de Israel dão em possessão. E morrerás no monte, ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Or e se recolheu ao seu povo. Porquanto prevaricaste contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra defronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Então foi esse momento que Moisés foi recolhido. Mas até esse momento Moisés então pronunciou 5 discursos que, olha aqui para mim, queridos, que trouxe à memória do povo o que Deus tinha feito por eles, as instruções de Deus, os desígnios de Deus, os princípios de Deus, as leis de Deus, que era para ser passado para aquela geração. E Moisés cumpriu, irmãos, Moisés passou para aquela geração. E é isso, aplicando para os nossos dias de hoje, é isso que temos que também fazer com a nossa geração, a geração Z e a geração Alfa. Passar para a nossa geração esse legado. Então, qual é os propósitos do livro de Deuteronômio? O povo que se encontrava na campina de Moabe deveriam aprender, a partir da experiência da geração anterior, a importância da fidelidade ao Senhor. Esse é o primeiro objetivo do livro de Deuteronômio. Moisés mostrar ao povo que era muito importante ser fiéis ao Senhor, obedecer a Deus. As leis tinham a finalidade de abençoar o povo em sua entrada na terra prometida. Não somente obedecer, ser fiel, mas as leis abençoariam o povo. A fidelidade seria recompensada com bênçãos, mas a desobediência seria com maldições. Está lá em Deuteronômio 28. Os israelitas deveriam renovar o compromisso com a aliança antes de atravessar o Rio Jordão e depois de entrar na terra prometida. Então, irmãos, os israelitas aqui tiveram que renovar a sua aliança com Deus. E depois que transpor o Rio Jordão rumo à terra de Canaã, sempre renovar a aliança com Deus. Então, queridos, foi durante esse tempo que Moisés reuniu o povo e discursou para trazer a memória dos israelitas sobre os milagres de Deus, a aliança da promessa, os mandamentos, lembrar de tudo que Deus fez. É nesse princípio que nós vamos viajar aqui no mês de abril, até quando Deus permitir o ano aí, com esse livro de Deuteronômio. Ensinar, deixar um legado para essa geração. E aí, então, vamos ver pelo menos 2 desses legados agora, rapidamente. Olha para cá. Primeira lição. Lembrar a geração do juramento da promessa.
Deuteronômio 1:8. Abre aí sua Bíblia, Deuteronômio 1:8. Deuteronômio 1:8. Alguém lê para mim, Deuteronômio 1:8. Amém? Olha aqui para mim. Então, esse já é o primeiro discurso de Moisés. É o primeiro discurso de Moisés lá no Monte Nebo. Então, qual é a palavra que Moisés dá ao povo aí? Para aquela geração que vocês acabaram de ler. Qual é a palavra? Lembrar do quê? Bora, irmão, vocês leram aí, está no versículo. Qual foi a ordem de Moisés aí? Entrar e possuir a terra, mas um principal aí, nessa terra. A terra prometida, que é um juramento, irmãos. Irmãos, olha aqui para mim. Deus prometeu. Gente, vou repetir de novo. Deus prometeu desde quando ele chamou Abraão do Ur dos Caldeus. Abraão, você vai ser pai de numerosa multidão. Você vai ser pai das multidões. A sua descendência será como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. Deus estava fazendo uma promessa para Abraão, e de Abraão passou para Isaac, de Isaac para Jacó, de Jacó para José, e foi transmitindo de geração em geração. Essa é a primeira lição nossa, lembrar a geração do juramento da promessa. Qual é a promessa para a nossa geração? Qual é a nossa terra prometida, irmãos? Qual é a nossa terra prometida? A nova Canaã, novos céus e a nova terra. Eu acho bacana quando eu vejo os jovens pulando aqui, lá no acampamento, quando toca aquele hino, eu vou entrar, né? Como é que é um hino, Wendel? Como é que é? Fala aí, que eu não sei cantar. Que ele prometeu. Como é que é aí? Alguém canta um pouquinho aí, é tão bacana aquele hino. Nova criatura, o velho homem já morreu. Eu vou entrar na terra que ele prometeu. Eu vou. Aí a galera cai, eu vou dançar na chuva. Eu fico olhando assim, gente, que bênção. Mas é esse juramento, irmãos. É essa promessa de Deus. E eu louvo a Deus quando eu vejo aquela galera ali caindo. E a gente tem que, a nossa responsabilidade é essa, falar para eles, essa promessa, ela é fiel. Deus mandou o Filho dele, para que essa promessa se cumprisse, alguém teve que dar sua vida em resgate por nós, e esse alguém foi Jesus. É esse juramento, essa promessa que temos que passar para os nossos filhos. O povo de Israel falhou, porque a gente vai ver lá em Juízes, que houve Deus levantou muitas nações contra o povo, porque eles deixaram Deus. Eles faziam o que parecia, o que era certo aos seus olhos. E nós não podemos deixar que a nossa geração Z, a nossa geração alfa, faça o que é certo aos olhos deles. Nós temos que ter essa promessa no nosso coração, amém, irmãos? Os irmãos sabem qual é o novo céu e a nova terra. Só para refrescar a nossa mente, abra em Apocalipse, que é o que Deus prometeu. Apocalipse, capítulo 20. Quem foi o abençoado que falou aí? Paulo, tá firme aí, hein? Lê aí, Paulo, 21 para nós. Lê aí até o 4, do 1 ao 4. Deus, esse é o juramento de Deus, essa é a aliança de Deus. Nós somos a geração da nova aliança. Aliança no meu sangue derramado por vós para a remissão dos vossos pecados. Essa é a aliança. Gente, olha aqui para mim, os nossos jovens, nossos filhos, quando eles estão aqui pulando, eles cantam, nova criatura sou, o velho homem já morreu.
A gente tem que pensar no que a gente canta. O velho homem já morreu. Agora eu pergunto para nós aqui, pais. Nosso velho homem já está morto? Porque ele quer ressuscitar todos os dias. E como é que eu vou deixar um legado para o meu filho se o meu velho homem não morreu? O velho homem é aquela pessoa iracunda ainda. Aquela pessoa violenta. Aquela pessoa bruta. Aquela pessoa que quer agir no calor da carne. Não mede palavras. Insulta. Machuca. Cara, o velho homem já morreu. Eu tenho que me revestir do novo homem, revestir-vos como eleitos de Deus. O apóstolo Paulo fala aos Colossenses. Então, como é que eu vou cantar aqui? Nova criatura sou, o velho homem já morreu. Eu vou entrar na terra que ele prometeu. Eu preciso viver o que eu canto. Ou então eu serei um hipócrita. É uma hipocrisia muito grande da minha parte. Percebe o valor dos cânticos que a gente canta? Eu tenho que cantar não só de boca, mas de coração. E vou lembrar mais uma vez, nós, pais, temos essa responsabilidade de levar os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos a esse juramento da promessa, irmãos. A essa aliança que Deus fez. Nós vimos que muitos se perderam no deserto. Se perderam quando passaram o Rio Jordão. Porque os pais não tiveram esse cuidado, como o apóstolo, o presbítero Paulo falou, é prática. A gente não pode chegar aqui e ficar ouvindo esses ensinamentos, como o presbítero Paulo falou, e a gente não colocar, a gente tem que deixar um legado para os nossos filhos. E o primeiro legado que a gente deixa é a nossa vida, irmãos. A nossa vida tem que falar mais alto para eles. Senão não vai adiantar nada. Amém? E para encerrar aqui a lição de hoje, a segunda lição, que são duas, para hoje, né? Obediência e fé. Deuteronômio 1, né? No discurso, lembra? Por isso que eu trabalhei todo o contexto com vocês. Lembram que Deuteronômio são os discursos de Moisés ao povo. Relembrando ao povo que Deus já fez. Então, Deuteronômio 1. Depois aí do versículo 8, em que Moisés falou sobre o juramento que Deus deu a Abraão, deu a Isaac e a Jacó, ele vai continuar no seu discurso dizendo o seguinte. Ele fala aí depois da nomeação dos auxiliares, né? Para que ele não andasse só. E lá no versículo 19 diz então. Então partimos de Horebe. Gente, lembrando que isso é um discurso. Ele está trazendo à memória do povo o que aconteceu lá no livro de Êxodo e livro de Números. Então, Deuteronômio é uma recapitulação do livro de Êxodo e do livro de Números. Ele está relembrando aqui o povo. Ele está discursando ao povo sobre o que Deus já tinha feito. Lembra lá? Vamos imaginar essa cena. Lá no Monte Nebo. Aquela multidão lá. E Moisés falando isso aqui. Então, partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cardes Barneia. Então eu vos disse, tendes chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possui-a, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós chegastes a mim e dissestes, mandemos homens adiante de nós para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e que cidade devemos ir. Isso me pareceu bem, de maneira que tomei dentro de vós 12 homens, de cada tribo um homem. E foram-se, subiram a região montanhosa e, espiando a terra, vieram até o vale de Escol. E tomaram do fruto da terra nas mãos e nula trouxeram. E nos informaram, dizendo, é terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus.
Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio? Por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos anaquitas. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco diante de vossos filhos no Egito. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho pelo qual andartes, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho para vos procurar o lugar onde deveríeis acampar, de noite ao fogo, para vos mostrar o caminho por onde haveis de andar, e de dia na nuvem. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais. Salvo Calebe, filho de Jefoné, e ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Nun, que está diante de ti, ele ali entrarás, anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. E vossos meninos, de quem dissertes, por presa serão, e vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Porém, vós virai-vos e parti para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e me dissertes: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e pelejaremos, segundo tudo o que nos ordenou o Senhor, nosso Deus. Vos armastes, cada um dos seus instrumentos de guerra, e vos mostrastes temerários em subindo a região montanhosa. Disse-me o Senhor: diz-lhes: não subais nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejam derrotados diante dos vossos inimigos. Assim vos falei e não escutastes. Antes fostes rebeldes às ordens do Senhor, e presunçosos subiste as montanhas. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa vos saíram ao encontro, e vos perseguiram como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Ormá. Tornastes-vos, pois, e chorastes perante o Senhor, porém o Senhor não vos ouviu, não inclinou os ouvidos a vós outros. Assim permanecestes muitos dias em Cádiz. Obediência e fé. Situações que levaram o povo de Israel à desobediência e falta de fé. Nós vimos no texto aqui: incredulidade, rebeldia. Nós podemos enxergar mais aqui: presunçosos, orgulhosos, confiaram em si próprios. Não é? Tudo isso levou o povo de Israel ao fracasso, à derrota. Então, isso fica de lição para nós aqui nessa manhã. O final desse trecho muito me assusta. Eu não vou com vocês, Deus falou. Eu não vou. Eu não vou estar no meio de vocês. Gente, isso é muito sério. Nós temos que deixar para a nossa geração esse amor, essa palavra de redenção, de salvação. Você precisa ver o seu filho, sua filha, seu neto e suas bisnetas com Cristo. Nós, a Igreja Presbiteriana, olha aqui para mim, para a gente fechar aqui a aula. A Igreja Presbiteriana do Brasil, a nossa doutrina, nós batizamos os nossos filhos crianças. Porque nós entendemos que a aliança que Deus fez conosco é também para os nossos filhos. E ao batizarmos os nossos filhos, nós estamos incluindo os nossos filhos na aliança. Só que tem um porém nisso tudo. Quando os nossos filhos estiverem adultos, eles vão professar a sua fé em Cristo Jesus. E isso é uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade sua. Porque no dia que nós batizamos os nossos filhos, nós nos comprometemos diante de Deus e diante da igreja, que nós iríamos conduzir os nossos filhos através de orações, através do culto doméstico, através da leitura da palavra de Deus, através da nossa vida, do nosso caráter, do nosso exemplo, que quando eles estivessem adultos, eles iriam proclamar a fé deles em Cristo Jesus. É uma responsabilidade minha e sua, exclusiva. E o que nós vimos nessa manhã é que nós temos que passar esse legado, nós temos que passar isso para os nossos filhos.
para que Deus continue andando com eles, e eles com Deus também. Porque é triste ouvir essa palavra de Moisés, quando Deus falou, eu não vou com eles, eu não vou, porque eles me rejeitaram, porque eles duvidaram de mim, porque eles foram incrédulos, porque eles deram as costas para mim. Então nós temos essa responsabilidade de conduzir os nossos filhos à terra prometida, para que eles sejam obedientes, para que eles sejam filhos fervorosos, filhos que amam a Jesus. Mas lembre-se, temos que transmitir a eles o que Cristo fez, com a nossa vida, com o nosso exemplo, com a pregação da palavra. Passar a ele a promessa de Deus. Nós somos responsáveis por isso, porque nós fizemos um voto com Deus. Você fez um voto com Deus. No dia que você levou seu filho ao batismo, você estava dizendo, Senhor, eu incluo meu filho nesta...